TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Reunião traça definições para o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira aqui em Fortaleza. Junta Comercial do Ceará lança programa que facilita o processo de abertura de empresas. Cresce o número de mulheres empreendedoras no Brasil. E ainda a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. A Procuradoria Especial da Mulher, a Delegacia da Mulher e a Câmara Municipal de Fortaleza estiveram com suas representantes reunidas. Na ocasião, foram definidas ações para o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira aqui em Fortaleza. A reunião aconteceu no auditório Deputado Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa. Representantes da Procuradoria Especial da Mulher se reuniram com parlamentares e agentes de trabalho em defesa dos direitos das mulheres. Que a gente sai aqui com datas, e com encaminhamentos, de buscar realmente uma solução para que aconteça o mais rápido possível. Tanto data de conversa com o governador, como conversa com o prefeito, Roberto Cláudio, enfim, como tudo que tem que acontecer antes dessa inauguração e viabilizar que ela aconteça o mais rápido possível. O Centro de Referência de Atenção à Mulher foi criado para integrar os núcleos de defesa dos direitos das mulheres, como as delegacias e juizados especializados. A Casa da Mulher, outro importante órgão de proteção e acolhimento às mulheres, está sem funcionar. Por isso, a iniciativa de criar uma comissão para vistoriar e agilizar o funcionamento da casa. A Casa Mulher Brasileira vai funcionar 16 instituições que trabalham com o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é uma casa que vai atender tanto mulheres do município, mas também mulheres do estado. Uma comissão formada por deputadas, vereadoras e entidades de defesa dos direitos das mulheres vão trabalhar numa frente permanente para mobilizar o poder público pela garantia de políticas públicas para as mulheres. A Junta Comercial do Ceará lançou o programa Empresa Simples, que facilita o processo de abertura de empresas. Acompanhe. Com a iniciativa, todo o processo ligado a empresas pode ser realizado no meio virtual. Documentos, certidões, solicitações são facilmente encontrados no novo portal. Tudo para agilizar o tempo precioso. É um sistema muito didático, Você precisa ter um acesso a um certificado digital tipo A3 para dar entrada nesse processo. O processo não tem mais o trâmite do papel, de um setor para outro. Você dá um clique, ele já está submetido para análise da JUSEC. Então, evita o deslocamento, evita o papel, evita o deslocamento do próprio papel internamente aqui na Junta. O programa É Simples é o processo de simplificação do registro e formalização de empresas. Agora, qualquer interessado pode acessar o portal e se certificar facilmente como abrir uma empresa, verificar a situação legal ou agilizar uma série de documentos necessários ao serviço. A legislação não mudou. O que mudou foi a forma desse processo ele tramitar. Que é mais ágil, é mais transparente, é mais rápido. Como o próprio nome diz, é bem simples o novo processo virtual de abertura e encerramento de empresas. Facilita, inclusive, para o trabalho de um importante profissional, o contador. Daqui mesmo do escritório, emitimos o boleto, pagamos e recebemos esse documento no próprio escritório, sem nenhum deslocamento, ganhando com isso financeiramente em termos de pessoal, não achamos como funcionário para ir lá, e tempo. Que antes levava, em média, uma semana. E agora, 3 ou 4 dias, está tudo resolvido. Foi bem melhor para o contador, o trabalho do contador. Ganhei tempo, economia, com certeza. Para comprovar, basta acessar o site www.jusec.ce.gov.br. A OABPrev já existe há 6 anos no estado do Ceará, cuidando da previdência complementar dos advogados cearenses. Hoje são mais de 3.000 advogados associados em todo o estado. E para falar sobre previdência fechada de vínculo associativo, nós conversamos agora com o agente comercial da OABPrev no Ceará, Bruno Holanda. Bruno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio.
prazer é meu, Hervelde. Essa já é a 4ª participação que eu venho aqui esclarecer um pouco da Previdência Complementar da Advocacia Brasileira. E hoje a gente só tem a comemorar que é um plano fechado que vamos chegar aí à marca de 11 anos. São 6 anos somente no estado do Ceará, mas ao todo o plano já tem 11 anos no Brasil, é isso? Isso. Quando foi criado o Fundo de Pensão da OABPrev, o plano começou na seccional de São Paulo, certo. E aí as demais seccionais do Brasil se tornaram instituidoras. Aqui no Ceará já estamos há 6 anos. Eu gostaria que o senhor lembrasse aqui para os nossos telespectadores, embora em outras ocasiões o senhor já tenha destacado, as vantagens da Previdência fechada em relação à Previdência aberta. Esses fundos de pensão, Hervelde, são fundos de pensões sem fins lucrativos, onde não existe taxa de carregamento, taxa de aportes. As administrações são muito baixas devido à quantidade de participantes que há no plano. Quanto maior o número de participantes, vem baixando essa administração. Enquanto que as previdências bancárias e securitárias, essas taxas são fixas. E isso torna um diferencial, porque esse cálculo a longo prazo, ele vai dar uma diferença gritante na reserva projetada dos participantes. E os tipos de cobertura oferecidos pelo plano? Nosso plano, Hervelde, ele tem 3 coberturas. Tem a aposentadoria complementar, que independe de contribuição, a partir de 36 meses o participante já pode resgatar, rentabilizado a sua reserva. Que não é interessante resgatar, é claro. É um investimento realmente para o futuro. Lógico. E também a OAB, quando fez esse plano de previdência, pensou também na questão da invalidez. Certo. Porque se o advogado ficar inválido, como é que vai ficar a vida desse advogado? E da família. E da família novamente, justamente. Então, se o advogado ficar inválido, vai ter uma renda por invalidez. E em caso de falecimento, uma pensão por morte, que a família vai estar também amparada. Lembrando também, Hervelde, que essas 2 coberturas dentro do plano não tem carência. Claro. O participante no ato da contratação já está coberto. Bruno, o brasileiro ele não tem o hábito, a cultura de consumir tanto seguro quanto também de fazer previdência privada. Você acha que essa questão está mudando ao longo dos últimos anos? As pessoas estão buscando, estão se prevenindo mais? É verdade, o brasileiro ainda não tem a cultura previdenciária. Porém, Hervelde, vem mudando muito ao longo dos anos. Só para você ter ideia, em algumas regiões do Brasil, o advogado tirou a carteira da OAB com 21, 22 anos de idade, ele já passa na porta da OABPrev e já faz a OABPrev dele. Que é diferente de há anos atrás, que é onde os advogados ainda ficariam um pouco receosos em relação a esses investimentos. Mas a cultura brasileira num todo, ela vem mudando muito, até devido às questões da reforma previdenciária, que muito em breve aí a gente não sabe o que é que pode acontecer com o regime geral e com o regime próprio, com o futuro do país. Principalmente diante dessas reformas, né, que estão sendo apresentadas aí pelo governo Temer e que com certeza vai dificultar cada vez mais a aposentadoria do cidadão. É verdade. É por isso que hoje qualquer participante ou qualquer trabalhador, ele vai ter que buscar uma previdência complementar, porque ele não sabe como é que vai ficar o futuro dele. Quem tem essas entidades de classe sai na frente, Hervelde, por conta que o fundo não tem fins lucrativos. Então a reserva projetada ela fica muito mais interessante do que qualquer outra instituição. O senhor falou que a OABPrev está presente em todo o Brasil. Qual é a participação do Nordeste atualmente em número de adesão? Hoje aqui no Ceará, Hervelde, temos mais de 3 mil participantes, né? Esse número de participantes ele vem crescendo a cada mês. Também temos aqui, fazemos também um trabalho no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e alguns outros estados. O Nordeste já é o maior número de adesão do plano? Quando o plano começou, é impressionante. Certo. São Paulo tinha mais ou menos 80% do número de adesão. E hoje o número de adesão hoje está praticamente 50% aqui no Nordeste. Doutor Bruno, diante dessa crise política e econômica, né, uma estabilidade imensa que inclusive acaba afugentando os investidores e os investimentos no país, como é que tem se comportado o mercado segurador? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie.
O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o agente comercial da OABPrev no Ceará, Bruno Holanda. Bruno, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi qual a avaliação que o senhor faz do comportamento do mercado segurador atualmente no país diante dessa instabilidade política e econômica. Por incrível que pareça, essa é a época que o mercado segurador ele mais cresce, assim como os fundos de pensões, porque as pessoas estão procurando uma garantia. E hoje as pessoas não sabem como é que vai ficar o futuro é muito incerto. E hoje as pessoas estão fazendo esses investimentos, porque qualquer coisa que vá acontecer no futuro, elas estarão amparadas em relação a esses investimentos que fizeram, pensando no futuro deles. E por falar em crise econômica e política, o senhor preside um partido denominado PRCB, né? Partido Republicano Cristão Brasileiro. Cristão Brasileiro. Então eu gostaria que o senhor, aproveitando o momento, destacasse um pouco da história desse partido. A gente vai entrar agora num assunto também que é muito importante. Eu sou o presidente estadual desse partido, aqui no estado do Ceará, e é um partido hoje, é o partido que mais cresce no estado do Ceará e um dos partidos que mais cresce no Brasil. Esse partido começou lá em Recife, o fundador Fábio Bernardino, contador, já milita há 20 anos, ele veio num anseio de mudança e que a gente sabe que todas as eleições que se passam, aparece partido, e vem partido, os partidos somem, os políticos somem, e o Fábio disse para ele, eu vou montar um partido que tem que ser diferente, que a gente não vai trabalhar em 2 anos ou de 4 anos, a gente veio realmente para ficar e para fazer a diferença. E esse partido, Evaldo, ele foi criado em maio de 2014, né? Mas aí já vinha sendo projetado desde 2010, já estamos em processo de homologação. Hoje no Brasil, um partido ser deferido é basicamente em torno de 480 mil assinaturas. Nós já temos hoje em torno de 280 mil certidões já homologados e mais de 120 mil assinaturas em cartórios eleitorais perto de ser aí homologado. Então é um partido que mais se aproxima do deferimento e vamos aqui fazer história no estado do Ceará também. E quais são os objetivos do partido? A gente, Hervelde, trabalha muito com a juventude, a gente sabe que a juventude ela é o futuro do país, é um dos poucos partidos no país que dá oportunidade para a mulher, a gente tem uma ala para a mulher, tem uma secretaria-geral nacional para a mulher e já nas próximas eleições a gente pretende disputar aqui algumas candidaturas, caso deputado estadual, deputado federal, e realmente fazer o que não vem sendo feito, um partido voltado para o bem comum, mais ou menos esse é o nosso pensamento, nossas ideologias. Qual a sua visão do cenário atual e das eleições de 2018? Eu vejo as eleições de 2018, uma das mais difíceis de toda a história. O mercado político está mudando toda hora. Verdade. A gente não sabe o que é que pode acontecer com o presidente Temer. A gente não sabe o que é que vem mais na frente. A gente não sabe quais senadores, deputados estaduais aí vão permanecer. Mas eu digo que essas eleições de 2018, eu tinha dito até em outras discussões, em outras palestras que eu tinha dado, em que a renovação ela vai existir, assim como houve nas eleições de 2016. Em torno de 50% aí das câmaras dos vereadores ela for aí renovada em todo o país. E a gente espera que no cenário nacional vai ser a mesma coisa. Você só acredita que a Lava Jato, a Operação Lava Jato vai pautar essas eleições, essas próximas eleições? Sim, com certeza, eu não tenho dúvida. Em relação à Lava Jato, já existe até candidatos que não vão para a reeleição. Eles vão indicar porque sabem que o nome dele não vai ter mais nenhum efeito positivo nas próximas eleições. Eu diria a você que é uma reeleição que vai ser de oportunidade para as pessoas jovens e é da juventude que nós precisamos, de renovar esse país. O sentimento, então, é de que o povo está cansado do político profissional e de que quer realmente uma renovação, de que pessoas com mais compromisso e que não sejam aqueles mesmos velhos, né, da política. É verdade, a gente precisa realmente
tirar esses caciques da política. Essa semana agora eu estive conversando com um amigo de uma cidade bem vizinha e me falaram até o descompromisso do presidente da Câmara de um denominado município daqui, que ele estava numa discussão política lá na plenária com uma camiseta regata, ou seja, daí a gente vê como é que é mais ou menos a falta de compromisso. A falta de compromisso dos políticos daqui. E hoje a gente tem aí de renovar esse mercado político e em 2018 a gente vai estar à disposição da população cearense para realmente renovar tanto o Estado como o Brasil. Excelente. Bruno, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico mais uma vez agradece a sua presença e abre agora espaço para as suas considerações finais. Agradeço mais uma vez, Hervelt, a participação aqui no programa. É um programa que é riquíssimo em conhecimento, riquíssimo em audiência, e quando você precisar eu estarei à disposição aqui para a gente estar debatendo tanto os assuntos da OABPrev como os assuntos políticos. Obrigado. Ivelise Maia. O número de mulheres empreendedoras cresce no Brasil. É na Central Fácil, serviço de empreendedorismo do governo do estado do Ceará, que a Bruna vem encontrando soluções para o pequeno negócio crescer, da teoria para a prática. Consigo observar avanços e a gente está fazendo um plano, com tudo que a gente vem aprendendo aqui, eu estou levando para a empresa, nós estamos aplicando e fazendo planos, tanto financeiramente como organizacional, e assim para ter uma produção com qualidade, né? E ter resultados financeiramente e na produção, na entrega dos produtos. A receita é fácil: perseverança, criatividade, talento e dedicação. Desses ingredientes surgem histórias de mulheres empreendedoras. A autonomia delas representou um aumento de mais de 50% de negócios cor-de-rosa em 2014. A mulher cearense empreendedora que busca a Central Fácil, ela está atrás de gerenciar um negócio, de criar algo novo, de realmente investir na economia cearense. Ela está tirando do papel aquele sonho, aquele projeto e tornando possível através da ajuda da Central Fácil, com nossa assessoria, através de consultoria sobre o seu plano de negócio. E agora que são elas mesmo, de acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, nos últimos 14 anos, o número de mulheres empreendedoras avançou 34%. Para se ter uma ideia, somente em 2014 o país registrou cerca de 8 milhões de empreendedoras. Aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, um serviço disponibilizado é a Sala do Empreendedor, que pode dar aquela focinha para quem quer começar. Uma das histórias é a da Rebeca Leite. A ideia de montar um negócio para a confecção de guardanapos personalizados surgiu com o nascimento do filho dela, 4 anos atrás. A ideia nasceu depois que o meu primeiro filho nasceu, né? Eu virei mãe e isso mexeu muito comigo. E eu trabalhava numa empresa como recursos humanos e vi que eu tinha mais habilidades, assim, e tinha vontade de fazer uma coisa que realmente eu gostasse, que fosse a minha paixão. E depois que ele nasceu, eu vi que os guardanapos poderiam ser essa oportunidade, né? Porque no batizado dele eu fiz uma festa muito bonita, pensei em todos os detalhes na estampa, né? No que eu poderia usar, e vi que eu poderia usar um guardanapo estampado. Das encomendas dos amigos para voos mais altos, o negócio entrou nas redes sociais e hoje as vendas acontecem para todo o Brasil. A partir daí, do primeiro guardanapo, eu criei um Instagram, né? Comecei a postar fotos dos guardanapos que eu estava fazendo de teste e as pessoas começaram a gostar demais dos guardanapos. E eu comecei a vender para o Brasil inteiro, assim. Então, para mim foi assim, até eu fiquei surpresa, né, com a aceitação e foi crescendo, né? As clientes foram gostando. Eu fui entrando no mercado de noivas, que é o meu foco, é o meu público principal hoje em dia. E assim, o que eu estou fazendo, além de realizar o meu sonho, é realizar o sonho das noivas também que vêm atrás de mim, né? Procurar um produto exclusivo, um guardanapo que tenha a cara dela, que conte um pouquinho da história dos noivos. Então eu gosto muito, muito mesmo de trabalhar com os guardanapos. Se você tem força de vontade e quer tirar o desafio do papel, a Central Fácil pode ajudar a garantir o seu passaporte para o sucesso.
Para as empreendedoras que buscam se formalizar, elas podem procurar a Central Fácil mediante o seu RG, CPF, comprovante de residência e se formalizar como empreendedora individual. A partir desse momento, ela vai ter todo um apoio em relação a capacitações que a Central Fácil disponibiliza para fomentar o seu pequeno negócio. A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do penúltimo lote das contas inativas do FGTS. O mês de junho chegou. E dessa vez não foram só as bandeirinhas e o clima de São João que enfeitaram o clima. Se o assunto for dinheiro, é o FGTS de contas inativas que vem trazendo o arrasta-pé de trabalhadores em busca do saldo muito bem-vindo. Eu acredito que está com uns 5 anos. Estava lá paradinho. Estava parado lá, guardadinho e tudo. E agora, graças a Deus, deu para sacar, né? Previsto para a segunda quinzena de junho, o pagamento da quarta fase das contas inativas do FGTS foi antecipado. Entre os dias 10 de março e 2 de junho, a Caixa Econômica Federal registrou a retirada de mais de 27 bilhões de reais para quem tinha direito a receber. Trabalhadores com contas inativas do FGTS que nasceram de janeiro a agosto. E agora, os nascidos em setembro, outubro e novembro. Até agora está tudo transcorrendo a contento. Mais de 92% já foram pagos desses lotes anteriores e a gente tem até o dia 31 de julho deste ano de 2017 para finalizar todo o calendário de pagamentos. Em todo o Brasil, as agências bancárias da Caixa anteciparam em 2 horas o horário de atendimento. Bom para quem chega ao banco e vai ser atendido assim, sem filas e com tranquilidade. Desde o último sábado, trabalhadores do penúltimo lote podem fazer o saque do dinheiro. Para facilitar, a agência bancária colocou à disposição dos trabalhadores canais de informações. O 0800 726 2017, que é o telefone para contato, para a pessoa se informar se tem direito ao benefício. Inclusive, se ela for correntista da Caixa, ela pode, através desse telefone, programar o crédito do benefício diretamente em conta, sem a necessidade de vir até uma agência, uma lotérica ou a um correspondente bancário da Caixa. Além disso, a gente tem o site da Caixa, o www.caixa.gov.br/contas inativas, onde ele também tem acesso diretamente a essas consultas, como também a programação da conta do crédito em conta, caso ele seja correntista da Caixa. O resultado dá para perceber pela cara de quem acabou de sacar o dinheiro. É boa, dá para, né? Brincar o São João. Dá sim. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia está visitando municípios da região metropolitana para verificar as condições de trabalho e as dificuldades enfrentadas pelos advogados nos locais de atuação. Trata-se do Centro de Apoio Itinerante, que já passou pelos municípios de Caucaia e Maracanaú. E para falar sobre esta iniciativa, dentre outras, nós conversamos agora com o coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado, Dr. José Navarro. Navarro, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. É satisfação nossa, Evel, de participar novamente desse conceituado programa. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta nova ação do Centro de Apoio, denominada Centro de Apoio Itinerante. Evel, o Centro de Apoio já atende a advocacia aqui da capital, da região metropolitana e de todo o estado, através dos telefones que já são de conhecimento da advocacia. O 0800, 085, 0800 e o plantão 24 horas, 991 11 5533. Aí a diretoria da OAB, o presidente da OAB, solicitou, e nós achamos conveniente, estar mais próximo do advogado no seu dia a dia. Então, a partir dessa necessidade de proximidade, nós estamos realizando a cada semana, nós vamos num local, priorizando aí a região metropolitana e até os locais aqui de própria Fortaleza mesmo e do interior do estado. Iniciamos o trabalho em Caucaia, no município de Caucaia, que lá tem o fórum estadual, tem o juizado especial, as delegacias, a justiça do trabalho. E esse contato que a gente proporciona, essa interação com o advogado no seu local de trabalho, no seu dia a dia.
conhecendo as dificuldades, conhecendo os problemas, né, pontuais que a advocacia tem naqueles locais. Depois de Caucaia, estiveram em Maracanaú. Estivemos em Maracanaú, lá nós visitamos também a Justiça Estadual, o Juizado Especial, a Justiça do Trabalho, fomos à sede da OAB da região metropolitana também, conversamos com o presidente de lá, conversamos com o presidente da Comissão de Prerrogativas, para inclusive, né, interagir de maneira conjunta, né, com a região, a OAB da região metropolitana. Durante essas visitas, quais foram as principais demandas, as principais necessidades e reclamações dos advogados? Nas unidades da Justiça do Trabalho, por exemplo, o fluxo, né, da atuação é um pouco melhor para a advocacia, né? Os processos, isso é muito relacionado até ao funcionamento da própria justiça, né? Você pega a Justiça do Trabalho e Justiça Federal, como tem um aporte maior, né, tanto de material, de recursos humanos, como de suporte, né, de funcionamento da justiça, os processos fluem com maior intensidade, com maior naturalidade, e a advocacia consegue atuar de maneira melhor. Já na Justiça Estadual, as reclamações elas são muito parecidas com aqui de Fortaleza. É a morosidade, um acervo processual muito grande e que o judiciário não consegue dar fluxo àquela demanda. Então, o advogado não consegue, por sua vez, dar um resultado mais satisfatório ao seu cliente. Então, essas são as reclamações principais, né, com relação à morosidade da justiça, principalmente no âmbito da justiça estadual. E quais são os próximos passos do Centro de Apoio Itinerante? Vocês estão se preparando aí para visitar presídios, é verdade? Nós vamos, assim, em paralelo, que a gente sabe que a Comissão de Direito Penitenciário tem um trabalho muito intenso com o seu presidente, Dr. Márcio Vitor, né? E muito eficaz nessa área, mas nós vamos também visitar os presídios focando para o atendimento ao advogado, porque o advogado a gente sabe que chega nas unidades prisionais e encontra muitas dificuldades, principalmente na demora para se avistar com o seu cliente, né? E isso nós vamos fazer essas visitas, principalmente nas unidades de Itaitinga, né? Onde a gente sabe que essas dificuldades são maiores. O atendimento dentro dos presídios está realmente muito precário? Eu diria até que está, de certa forma, comprometido. Nós tivemos recentemente as rebeliões do início desse ano. Sabemos que, provisoriamente, o Estado, a Secretaria de Justiça, fez uma alocação dos presos nessas unidades, separando as facções criminosas, né, que eu acho que foi uma situação provisória, mas que ela está se estendendo por um período muito, muito longo, e isso cria, né, um verdadeiro barril de pólvora dentro dos presídios e dificulta, inclusive, reflete na atuação do advogado. O advogado chega numa dessas unidades para poder se avistar com o seu cliente. A estrutura, né, se tiver, por exemplo, um determinado pavilhão, os presos estão num banho de sol, aquele outro preso que está num pavilhão diferenciado já não pode ser deslocado, até por questão de segurança, para poder se avistar com o seu advogado. Evitar um confronto. Exatamente, tem que esperar terminar aquele banho de sol, por exemplo, e nisso o advogado às vezes espera 1, 2, 3 horas para poder ser atendido nessas unidades. É um absurdo. Doutor Navarro, um outro problema antigo diz respeito à custódia de presos em delegacias. É um problema antigo, mas parece que permanece, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre este problema específico logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima.
Nós voltamos a entrevistar o coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia do Estado do Ceará, doutor Zé Navarro. Doutor Navarro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um problema que eu diria até que é um problema crônico, que é a custódia de presos em delegacias. Na verdade, a Polícia Civil, a delegacia da Polícia Civil, não é o local apropriado para a custódia dos presos, né? É uma situação momentânea do preso, ele normalmente em flagrante, ele é levado até a delegacia e encaminhado, né, para uma unidade prisional. Mas acabou tornando-se regra aqui no Estado. O que deveria ser uma situação momentânea, isso acabou se tornando uma regra. Hoje nós estamos com as delegacias lotadas, nós temos hoje a delegacia de capturas que está em processo de reforma, então esses presos que talvez deveriam estar indo para essa delegacia, hoje eles estão provisoriamente no complexo das delegacias especializadas, no COD, que não é o local adequado para que se faça essa custódia, e mais uma vez o advogado ele tem a sua atividade profissional prejudicada. Ele chega, como não há material humano suficiente para cuidar, para custodiar desses presos, esses presos ficam em celas, o advogado chega, tem um horário limitado para poder ser atendido nesse local. Quando chega, não consegue se avistar com o seu cliente reservadamente. Chega, tem um corredor de celas, que a gente teve a oportunidade, inclusive, de vistoriar, de comparecer lá. A pessoa responsável, o policial responsável, anuncia o nome do preso, que o advogado deve estar entrando em contato. Entendi. Ele levanta a mão lá da grade dele, o policial vai até aquele corredor e fala juntamente com os outros presos, se tiver uma procuração, fala lá na frente dos demais presos, naquele corredor, sem nenhuma reserva e sem nenhuma segurança, inclusive. Então, nós já levamos essa questão ao delegado-geral, né, no sentido de uma melhoria nessas condições, mas também a própria delegacia fica de mãos atadas, porque não é o local adequado para se custodiar os presos. A gente sabe que existe um projeto do governo do Estado que já era para estar funcionando desde o ano passado, já se arrasta, já se atrasa por mais de um ano, que é a reforma da delegacia de capturas. A delegacia de capturas foi reformada. A ideia é de que as audiências de custódia sejam realizadas naquele prédio, inclusive. Esse era um ponto realmente que eu queria tocar, esse projeto das audiências de custódia. Como é que está esse projeto e qual a importância, né, da audiência de custódia? Certo. Então, retomando aqui, né, a discussão, as audiências de custódia, essa questão é tão importante que o órgão especial do Tribunal de Justiça, salvo engano agora, no mês de maio, definiu a criação de 4 varas especializadas de custódia. Elas não foram ainda implementadas, mas já foi criado através de resolução pelo órgão especial. Certo. A ideia inicial era que a delegacia de capturas, o prédio da delegacia de capturas, comportasse aqueles presos que estão que ingressam, né, no sistema, e que lá mesmo já foi construída naquele espaço físico. Lá mesmo fossem realizadas as audiências. Já existem 4 salas de audiência. Existe o espaço para o Ministério Público, para a Defensoria, sala da OAB, parlatório. Então, qual é a ideia? O preso é encaminhado para lá e no prazo de, no máximo, 24 horas, né, um prazo razoável, ele já é encaminhado à autoridade judiciária, e de lá vai dar uma destinação. Se vai dar uma medida cautelar, como uma tornozeleira, que já seria colocada lá mesmo naquele local, e ele encaminhado para aquela situação, ou se de lá vai encaminhado para um presídio. Essa situação, ela se estende por mais de um ano, era para ser inaugurado no ano passado. Então, hoje, essas audiências de custódia funcionam no Fórum Clóvis Bevilacqua. Elas estão sendo realizadas no Fórum Clóvis Bevilacqua. Exatamente, com a competência ainda da 17ª Vara Criminal. Eles marcam todas as audiências, marcam lá 20, 30, 40 audiências, tudo para o mesmo horário, para as 13 horas.
Então, o preso ele tem que vir da unidade prisional, da delegacia ou da unidade prisional, e o advogado que chega lá às 13 horas, que o horário da audiência está marcado para as 13 horas, muitas vezes ele vai sair de lá 7, 8, 9 horas da noite, porque tem essa dificuldade de deslocamento do preso. Exatamente. Se essas audiências, né, fossem realmente realizadas lá na sede da Capturas, iria facilitar bastante, né, o dia a dia do advogado. Com certeza. Existe até, a gente sabe que existe resistência por parte de magistrados, do Ministério Público, da própria advocacia, dessa localização lá na delegacia de Capturas, que é um local no centro, alega-se questão de segurança, eu não sei, mas o que precisa que o Estado defina, na verdade precisa que ele tenha uma definição e que implante, né? Vai ser lá ou não vai ser no fórum, e que essa coisa funcione efetivamente, né? Nós estamos numa situação provisória desde a criação das audiências de custódia, e o advogado é que tem sido o maior prejudicado com essa situação. E o projeto de videoconferência, ele poderia ser utilizado para essas audiências de custódia ou é inviável? Ele ainda, a ideia da audiência de custódia é que o preso seja apresentado à autoridade judiciária exatamente para que se verifique a legalidade da prisão, se houve alguma situação de anormalidade ou não. Então, o interessante é que seja feito presencial. Isso não impede, em algumas situações específicas, que seja usada a videoconferência, mas a ideia do projeto é que seja presencial. Doutor Navarro, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua presença, parabeniza aqui de antemão o Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia Cearense pelo brilhante trabalho que vem fazendo, incansável, em defesa das prerrogativas dos nossos advogados, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, falando à comunidade jurídica, né? E eu queria fazer, né, nessas considerações finais, uma referência aos jovens advogados, aquele que está entrando agora no mercado de trabalho e que tem essa dificuldade maior, e que inclusive nós temos uma atenção muito grande a esse jovem advogado, no sentido de, através dos nossos telefones, estar prestando, né, um atendimento, muitas vezes até uma dúvida, uma consulta que esse jovem advogado tem, e ele se comunica com o Centro de Apoio para que a gente possa estar auxiliando nesse início que é muito difícil, né, para a advocacia. Ivelise Maia. Por meio da capacitação profissional dos assistidos e da entrega de equipamentos necessários à implantação de novos negócios, o projeto Vivendo e Empreendendo da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso da Secretaria de Justiça dá novas oportunidades de vida aos egressos do sistema penitenciário cearense. No final de maio foi feita a entrega de carrinhos de lanche na sede da coordenadoria para os egressos que participaram da segunda turma do projeto. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Acompanhe. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 11 de julho. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie também suas sugestões para o e-mail programamundojuridico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.